tivemos a honra de realizar uma sessão do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável do presidente Lula, chamado Conselhão, que é um grupo de empresários, estudiosos, empreendedores, cooperativas, movimentos sociais, organização dos trabalhadores, novas iniciativas econômicas que o presidente Lula recriou nesse governo e que fizemos uma sessão especial do Conselhão aqui no marco do Diálogos Amazônicos, no marco da Cúpula da Amazônia. A nossa avaliação, isso aqui é um marco histórico da retomada do diálogo no país. O Brasil retoma o diálogo com o mundo quando o presidente Lula traz, pela primeira vez na história da organização dos tratados, do Tratado de Cooperação Amazônica, um encontro com os chefes de Estado, com a presença dos chefes de Estado de toda a Amazônia Sul-Americana, traz também aqui para o Brasil, para Belém, chefes de Estado, representantes dos governos das maiores florestas tropicais do mundo, mostrando que o Brasil volta a dialogar com o mundo. Volta a dialogar não só com chefes de Estado, mas com empresários, financiadores, movimentos populares. E aqui, nessa preparação da Cúpula da Amazônia, dois marcos nesse diálogo. Primeiro, essa sessão do Conselhão, do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, e o primeiro fórum das cidades amazônicas, que foi inclusive lida a carta pelo prefeito Edmilson de Belém, que instala esse fórum de forma permanente. Ou seja, a partir desse encontro, essa cúpula da Amazônia tem mais dois grandes aliados. De um lado, o Conselhão, que ouve a sociedade brasileira, empresários, setor financeiro, o agronegócio, a agricultura familiar, trabalhadores, agricultura familiar, cooperativa, vários estudiosos da Amazônia, e o Fórum de Governos Locais, com a ideia, em primeiro lugar, de que a Amazônia é solução para o Brasil, não é um problema, é um grande ativo hoje no nosso desenvolvimento econômico e social, e com a ideia de que só é possível desenvolvê-la como nós queremos desenvolvê-la, se envolvemos a sociedade e os governos locais, não só da Amazônia brasileira, mas da Amazônia sul-americana. Na sessão do Conselhão, nós instalamos dois grupos de trabalho. O Conselhão reúne essas pessoas, elas constroem propostas para o presidente Lula na interação dos ministros e ministras com a sociedade. Um grupo de trabalho exatamente do GT da Amazônia, que vai reunir o conjunto de iniciativas do governo, de vários ministérios, interagir com a sociedade para construirmos esse projeto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia brasileira, e um grupo específico para debater a recuperação de terras degradadas. Esse foi um pedido direto do presidente Lula. Na instalação do Conselhão em maio, o presidente Lula, no seu discurso, pediu para que este conselho montasse um grupo de trabalho para construir, no tempo mais rápido possível, nossa expectativa nos próximos 60 dias, propostas concretas de recuperação das terras degradadas no país, com a ideia de que para produzir mais alimentos, para exportar mais, para trazer mais alimentos para a mesa do povo brasileiro, nós não precisamos derrubar a floresta, não precisamos degradar nossas terras, nós precisamos investir em tecnologia e modernização da nossa agricultura, em assistência técnica, em logística e recuperar as terras degradadas. Inclusive o Ministério da Agricultura já está fazendo, junto com o BNDES, um grande esforço de atração de investimentos internacionais, de fundos internacionais que queiram financiar a recuperação de terras degradadas no Brasil. Expectativa inicial de poder atrair até mais de 120 bilhões de dólares para projetos de recuperação de terras degradadas. O Ministério da Agricultura, junto com o BNDES, está fazendo esses contatos internacionais. Acreditamos que a Cúpula da Amazônia vai ajudar a trazer mais desses recursos ainda, e vamos discutir nesse grupo de trabalho como melhor utilizar esses recursos, como que a gente pode, inclusive, aumentar a área produtiva e reflorestada no país sem destruir a floresta. Além disso, foi lançado aqui o chamado Bolsa Verde, que reúne Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério das Cidades presente e Ministério do Meio Ambiente. Esse é um programa que já existia no primeiro governo Lula, ele foi desmontado pelo governo anterior e agora volta a existir nessa iniciativa conjunta que coloca mais dinheiro, mais recursos
nas famílias que fazem parte do cadastro único, que vivem na região amazônica brasileira ou em áreas de proteção ambiental, com a ideia de que a melhor maneira de manter a floresta em pé, a melhor maneira de proteger o meio ambiente é melhorar a qualidade de vida, a renda das pessoas que vivem nesses territórios e, com isso, ter um projeto de desenvolvimento sustentável para eles. Isso se soma ao Plano Safra brasileiro, tanto para o agronegócio quanto para a agricultura familiar, que tem o eixo da proteção e da sustentabilidade ambiental em todo o Plano Safra, inclusive com juros mais baixos para os projetos de proteção ambiental. O Pronaf também coloca juros mais baixos para a agricultura familiar e projetos liderados por mulheres. Né? Se soma essa iniciativa do Brasil acreditar que é possível produzirmos mais alimentos, exportarmos mais, melhorar a oferta de alimentos para a população brasileira sem destruir o meio ambiente. Inclusive, nós ouvimos de vários membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, especial da conselheira Tereza Vendramini, a fala de que a grande maioria dos empresários do agronegócio tem esse compromisso hoje, a imensa maioria, de investir, aumentar a produtividade, recuperando terras degradadas e protegendo o meio ambiente. Então, inicialmente, está aqui o nosso ministro Jader Filho, está aqui o prefeito Edmilson, também estão à disposição, está aqui o deputado Newton Tato, nosso embaixador aqui, Carlos Lázaro, podem também dar mais detalhes e ficar à disposição de perguntas que vocês possam ter. A pergunta é o seguinte: quais são as suas atribuições do Ministério em relação aos grandes eventos ambientais, principalmente no estado do Pará, e qual legado o seu Ministério vai deixar para Belém? Nosso Ministério tem responsabilidade de fazer a relação com aquilo que a gente chama do tripé da governabilidade. A gente faz a relação com os governadores e prefeitos, a gente faz a relação com o Congresso Nacional e com o Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. Em relação ao Congresso Nacional, quero afirmar aqui que a prioridade absoluta do governo federal nesse segundo semestre do Congresso Nacional são os projetos que estão relacionados à transição ecológica, que envolve a ideia e a compreensão de que é possível desenvolver economicamente protegendo o meio ambiente. Um desses projetos é o projeto do marco regulatório do crédito de carbono. Acreditamos que é possível atrair muitos investimentos nacionais e internacionais para financiar projetos de redução da emissão de carbonos, de proteção das áreas ambientais no nosso país, e para isso o Brasil precisa de um marco regulatório estável. Então, por isso, os projetos de lei que estão em debate no Congresso Nacional devem ter o reforço de uma proposta legislativa que está sendo construída no âmbito do governo federal, vai ser discutida no Conselhão no mês de agosto. A nossa ideia é aproveitar, inclusive, as relatoras, em especial a relatora do Senado, a relatora Leila, que já está lá no Senado, aproveitar esse diálogo com a relatora para que a gente possa votar o mais rápido possível um novo marco regulatório para créditos de carbono no nosso país, acreditando que isso possa atrair muitos investimentos. A nossa parceria com o governo do estado e a prefeitura, nós acompanhamos todos os projetos, inclusive de investimentos que vão acontecer aqui na cidade de Belém. O governo federal vai dar todo o apoio à cidade de Belém e ao governo estadual para que Belém não só realize uma grande COP em 2025, mas que fique um legado para a cidade. Por exemplo, os projetos habitacionais, parceria aqui do Ministério das Cidades com a prefeitura e o governo do estado, podem contribuir inclusive para serem legados, não só para acolher pessoas que vêm para a COP 30, mas que fiquem com habitação popular e habitação para os moradores de Belém num segundo momento. Né? Investimentos no viário, na mobilidade urbana da cidade, recuperação de prédios históricos como o Ver o Peso, como o Mercado de São Brás, são projetos que já têm o apoio do governo federal. Nós vamos dar todo o apoio do governo federal. Inclusive, hoje de manhã cedo, nós tivemos um café da manhã com o prefeito Edmilson. Nós tratamos desses investimentos, sejam financiamentos que Belém já tomou, a inserção de Belém no Minha Casa Minha Vida, nos projetos de infraestrutura urbana, como também ontem nós conversamos com o governador Helder Barbalho, que inclusive esteve no Palácio do Planalto ontem, apresentando os pontos em relação ao programa de aceleração do crescimento que nós vamos lançar na próxima semana, envolvendo projetos estruturantes para a cidade de Belém. Ministro, desde 2009, esse país da Cuba não se encontrava. Queria que o senhor tocasse em dois pontos. Se isso mostra o protagonismo que a região amazônica está ganhando no governo Lula. E um outro ponto, o presidente disse num grupo de rádios ontem que uma série de coisas foram prometidas no Brasil, os países têm cobrado coisas do Brasil
cúpula da Amazônia, que nós temos sendo organizada aqui em Belém, que vai acontecer no dia 8 e 9, o encontro dos chefes de Estado, é um momento histórico, porque ela nunca existiu com presença de todos os seus chefes de Estado, como vai acontecer nessa cúpula da Amazônia. Além disso, o presidente Lula fez questão de convidar para o dia 9 um encontro dos países da Amazônia Sul-Americana com os países que detêm as maiores florestas tropicais do mundo. Então, se a gente junta a Amazônia brasileira, a Amazônia Sul-Americana, floresta tropical da Indonésia, do Congo e da República Democrática do Congo, nós estamos reunindo os maiores países que têm as maiores florestas tropicais do mundo. Além disso, o presidente Lula fez questão de convidar representantes da União Europeia para estarem presentes pelo interesse que tem a União Europeia de investir toda a agenda de mudança climática, de combater as mudanças climáticas no mundo. Então, em primeiro lugar, nós estamos vivendo um momento histórico, não só de reunião desses chefes de Estado, nós vamos discutir aqui tudo que envolve a Amazônia, proteção ao meio ambiente, cooperação na área da saúde, cooperação na área de segurança, cooperação nos investimentos das cidades, como sempre fala aqui o ministro Jader Filho e o prefeito Edmilson, né, uma agenda completa de desenvolvimento da Amazônia Sul-Americana. Segundo fato, o presidente Lula fez questão de reunir essa cúpula e também convidar os países que têm as maiores florestas tropicais do mundo exatamente para colocar na mesa do diálogo internacional a responsabilidade que as economias desenvolvidas têm de financiar a proteção da Amazônia. A proteção da Amazônia e das florestas tropicais do mundo é decisiva para frearmos a velocidade das mudanças climáticas no mundo. Se o mundo continuar com essa velocidade de deterioração do clima, todos serão afetados. Agora, os maiores responsáveis por financiar as ações que nós vamos desenvolver aqui têm que ser as economias desenvolvidas. Então, certamente existirá nesse encontro, aqui no Diálogos Amazônicos já está acontecendo na sociedade, também no chefe de Estado, uma cobrança para que as economias mais ricas, o mundo privado mais rico, financie as ações de proteção. Hoje à tarde nós vamos ter uma reunião com o setor financeiro nacional, fundos de investimento internacional, empresários, para discutir exatamente como que eles podem financiar os projetos que garantam a proteção ambiental, que garantam o desenvolvimento sustentável, que façam aquilo que é central para proteger a floresta. Quer proteger a floresta? Melhore a qualidade de vida, de renda e de potencial de desenvolvimento das populações que já vivem tanto na floresta quanto nas cidades da região amazônica. Você falou sobre a agenda do Congresso, a gente recentemente ganhou um novo ministro, veio do Pará, e você teve conversas com o deputado André Fufuca, o Ciro Costa Filho, o presidente também já indicou que o partido não pede, o presidente oferece. Você acha que tem algum lugar para os dois? Você acha que isso pode trazer, o PP e o Republicanos pode trazer mais adesão para esses projetos que vão entrar nas nossas? Primeiro, já tem uma decisão do presidente Lula de trazer esses dois parlamentares que representam duas bancadas importantes do Congresso Nacional, mas mais do que elas, podem atrair outros parlamentares, trazê-los para o governo, convidá-los para o governo para ocupar postos de ministérios. São dois parlamentares, só podem vir para o governo ocupando postos de ministérios. Quero saudar, ontem nós tivemos um evento importante, que foi a posse do Conselho Nacional de Turismo, mas o primeiro evento público do novo ministro do Turismo, o ministro Celso Sabino, que representa uma bancada importante, a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados, que já vinha contribuindo, por exemplo, à aprovação da recriação dos programas sociais, da reforma tributária, do marco fiscal, que acreditamos que podem contribuir ainda mais nessa agenda prioritária do governo no segundo semestre, que é a conclusão da votação da reforma tributária, concluir o marco fiscal, votar o orçamento. A gente tem um conjunto de mudanças da microeconomia que aumentam a oferta de crédito, barateiam o crédito no país, que ajudam a incentivar a economia. Temos programas sociais que nós estamos recriando ainda, como a nova lei do salário mínimo, programas na área da educação, e temos a transição ecológica, como citei aqui, um marco regulatório de crédito de carbono, debate do projeto de lei de bioinsumos que está no Senado. São projetos prioritários e acreditamos que essas forças políticas vão ajudar muito. Então a decisão pelo presidente Lula já está tomada. O presidente Lula gosta de fazer
essa relação com as lideranças partidárias, seja as bancadas desses partidos, sejam direções, membros da direção desses partidos. Então vai fechar essa agenda, como vai fazer o convite. Como o presidente Lula vem para a Amazônia, já está hoje em Parintins, vai ficar semana toda aqui na cúpula da Amazônia, depois encerra a próxima semana no encontro do BNDES. Não será possível fazer essa agenda na próxima semana, até porque presidentes desses partidos, alguns deles estão fora do Brasil, mas certamente nós vamos ter a retomada, o diálogo continua e essas conversas olho no olho vão acontecer no mês de agosto, e a decisão do presidente Lula já é de trazer essas forças partidárias, essas bancadas de câmaras de deputados federais para o governo, contribuindo com a votação dos projetos. Como o presidente Lula vai ficar, aproveitando aqui a próxima semana toda nesse encontro tão importante na cúpula da Amazônia, a gente não acredita que vai poder ser possível na próxima semana. O próprio presidente Lula ontem falou que depois dessa rodada pela Amazônia, está hoje em Parintins, vai passar o fim de semana em Santarém, segundo em Santarém, vai estar aqui em Belém. Depois dessas atividades, provavelmente vai poder fazer esse encontro olho no olho aí, com as bancadas, com os líderes, com as direções partidárias, para a gente poder finalizar esse processo de reorganização do governo. Eu digo o governo no primeiro semestre, no primeiro turno do campeonato, nós somos vitoriosos. O governo, o Congresso Nacional, a sociedade construíram todas as condições, foram vitoriosos em construir as condições para que o Brasil retomasse o crescimento econômico, começasse uma trajetória descendente de juros como começou essa semana. Então nós temos o segundo turno do campeonato. Então, mesmo quando você ganha o primeiro turno, é bom você reforçar o time para o segundo turno. Vamos começar o segundo turno mais reforçado ainda com os novos companheiros. Ministro, o diálogo vai preparar uma série de propostas que vão ser apresentadas para os presidentes e vão ser acatadas. Eu queria saber, na sequência disso, o que vai ser feito em termos de atualização e acompanhamento das propostas que forem apresentadas no diálogo. Qual é o futuro desse contato que vocês estão tendo com a sociedade civil? Nós temos um primeiro espaço fundamental que organiza o Diálogos Amazônicos, é a Secretaria-Geral da Presidência da República, que tem ali o Conselho Participativo. Então, o acompanhamento do conjunto de propostas de diálogos amazônicos no âmbito do Brasil será feito pela Secretaria-Geral da Presidência da República. E você tem vários instrumentos, por exemplo, tem o PPA que está sendo construído, tem propostas que podem ser incorporadas no PPA, tem o projeto de orçamento, tem políticas públicas, por exemplo. Nós lançamos aqui a Bolsa Verde, ela é fruto desse diálogo já. Retomada da Bolsa Verde pelo MMA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio Ambiente, colocando recursos, renda para as populações, para as famílias que vivem nas áreas de proteção ambiental. Além disso, tem o acompanhamento da cúpula da Amazônia através da OTCA. Hoje, uma das questões que a Carta de Belém, o prefeito Edmilson aqui entregou a Carta de Belém, ela cria um fórum permanente das cidades da Amazônia. Então esse fórum vai poder acompanhar a execução do conjunto das propostas pelos países da Amazônia Sul-Americana. Ministro, o senhor falou agora há pouco, o seu ministério também é no meio de articulação, tanto com o prefeito como com o governador. Nós estamos num evento de meio ambiente, de articulação com a Amazônia, então tudo se interliga. Em Belém, em especial em Marituba, nós temos um lixão que há décadas não se resolve. Por outro lado, a capital, que hoje cedia um dos eventos mais importantes do mundo, também está em entregas baratas, cheia de lixo, cheia de sujo. Não é momento de aproveitar a cúpula que está em Belém para haver uma solução para estas duas cidades. São tanto Belém, que está em entregas baratas, com lixo, quanto o próprio Marituba, que tem um lixão há décadas. Com certeza, a cúpula já tem impacto positivo na cidade de Belém. Tenho certeza absoluta disso. Lógico que o prefeito Edmilson pode falar ainda melhor. A cúpula já traz investimento para Belém. Estamos com a rede hoteleira lotada, geração de empregos, divulgação da cidade para o mundo, e o governo federal vai dar todo o apoio necessário, tanto a prefeitura quanto o governo do estado, para que a cúpula seja um grande legado positivo para a cidade de Belém, melhorando a sua infraestrutura, melhorando os programas de habitação popular, recuperando cada vez mais a cidade de Belém para ser uma atração turística ainda melhor, trazendo investimentos que vão ser um grande legado para a cidade de Belém. É compromisso do presidente Lula ajudar o prefeito Edmilson, ajudar o governo do estado do Pará, nosso governador Helder Barbalho, a aproveitar ainda mais a cúpula para melhorar a qualidade de vida da cidade de Belém. O canal do São Joaquim já foi respondendo a pergunta da evolução dessa parceria entre a prefeitura
e o governo federal. Da última vinda do presidente Lula a Belém, nós já tivemos a oportunidade de assinar aqui a primeira obra, que é a primeira obra da COP, que é a obra do canal do São Joaquim, já do grande parque linear que nós faremos lá. Então isso já mostra, obviamente, essa foi uma iniciativa própria do presidente. Estamos discutindo a questão das obras de mobilidade urbana também em conjunto com o governo do estado e com a prefeitura de Belém, a partir do Ministério das Cidades, com o apoio do ministro Padilha, que, como eu tenho dito, aqui é um ministro que tem todo um carinho especial pelo Pará, afinal de contas já morou aqui, morou em Santarém, sabe da nossa, conhece a realidade amazônica, e a gente precisa, obviamente, unindo esses esforços, como o presidente Lula tem dito, retomando o Pacto Federativo. É um diálogo que tem que ser feito entre o governo federal, os governos do estado e as prefeituras, para que a gente possa fazer uma COP, que, como o presidente Lula tem dito, todas as COP têm discutido a Amazônia. O principal tema que tem sido falado nas COP é a Amazônia. Por isso o presidente Lula teve a iniciativa de dizer, se vamos falar sobre a Amazônia, temos que ir à Amazônia para discutir a Amazônia. As pessoas, quando falam da Amazônia, falam a partir de um livro, falam a partir de um documentário, a partir de uma opinião. Então essas pessoas, esses chefes de Estado vão vir aqui a Belém, conhecer uma cidade amazônica, conhecer as nossas realidades, conhecer as nossas potencialidades e os nossos problemas, para que a gente possa enfrentar. Mas quero aqui dizer que o governo federal tem se colocado à disposição tanto do governo do estado quanto da prefeitura de Belém. Estamos discutindo em diversas áreas, com diversos ministérios. Essa semana mesmo houve uma discussão capitaneada pelo ministro Rui, onde nós pudemos discutir com a ministra Simone Tebet, com a ministra Marina, com o ministro Mauro Vieira, eu como ministro das cidades. Os projetos já foram dados início. Também houve uma discussão ontem do governador Helder com a Casa Civil, que foi tratado não só as questões do PAC, mas também as obras, que são as obras prioritárias para a questão, para que a COP seja realizada e para que a gente possa receber aqui todos os chefes de Estado. A Belém precisa, obviamente, ter esse suporte e o governo federal está aqui exatamente para isso, para dar esse suporte, para que a gente possa fazer a melhor COP de todos os tempos. Ministro Jota, a gente está ao vivo aqui na RBA TV. Em relação ao... Acabou de terminar hoje o fórum com os demais prefeitos, não só da região metropolitana, mas dos outros países que compõem a bacia amazônica. Mas estritamente os prefeitos que compõem aqui o estado do Pará, também a questão do Minha Casa Minha Vida, né, do governo federal, a Caixa não está recebendo esses prefeitos para que possa ser ampliado essa Minha Casa Minha Vida aqui no Pará. Tem visto que a gente tem um evento que vai precisar dessa questão da moradia, para que as pessoas possam fazer essa ocupação, tanto na região metropolitana de Belém, quanto também na questão das áreas do interior do estado. Seguramente, né? Nós lançamos, né, o Minha Casa Minha Vida. Começamos agora a recepcionar os terrenos, né, sendo apresentado pelas entidades que lutam pela moradia, pelos governos de estado, pelas prefeituras, pelas empresas, para que a gente possa fazer uma análise junto com a Caixa desses terrenos, para saber se esses terrenos estão próximos das escolas, se estão próximos dos postos de saúde, se estão próximos do transporte urbano, do comércio, para que as pessoas tenham facilidade. Minha Casa Minha Vida precisa facilitar a vida das cidades, precisa melhorar a vida das cidades. Então ele não poderá mais ser distante dos centros urbanos. É isso que nós estamos fazendo, recepcionando agora. Recentemente nós reabrimos o cadastramento disso, isso é uma notícia importante. Esse cadastramento está reaberto até o dia 11 agora do mês de agosto, para que aquelas prefeituras, para que os governos de estado, para que as entidades e que as empresas que não conseguiram fazer o cadastramento na primeira leva, possam estar apresentando os seus terrenos, para que a gente possa estar avaliando e a partir daí, depois que esses terrenos forem recepcionados e aprovados, a gente comece a fazer as contratações e aí começar as obras do Minha Casa Minha Vida pelo Brasil. Permite uma observação? Uma observação sobre isso é que já com a entrada do ministro Jader Filho, nós retomamos algumas obras que haviam sido abandonadas pelo governo Bolsonaro. Uma delas com 1.008 apartamentos no Outeiro, Viveiro Outeiro. E a Prefeitura de Belém já havia, com recursos próprios, retomado outras. Inaugurou Maracacuera com 960 apartamentos e outros conjuntos que há 13 anos estavam parados, como no Portal da Amazônia. Enfim, é um esforço grande. Agora, semana passada, antes do final do credenciamento, Belém já entrou com projetos
que somam até agora 2.088 novos unidades habitacionais, com total apoio do nosso ministro, e um dos conjuntos, para quem conhece Belém, a antiga Cata, com a obra do Portal da Amazônia, tem um terreno de 60 mil metros quadrados. Em 54 mil metros quadrados, nós vamos construir 576 unidades de saúde, com varandas, churrasqueira, biblioteca, como sonha o presidente da República, que serão hospedagem durante a COP e depois entregue às pessoas sem teto de Belém. Algumas informações, portanto, complementares, que é o momento de reconstrução do Brasil, de união do Brasil. Esse evento aqui é uma demonstração de que nós temos um presidente que respeita as diferenças e une todo mundo, mas a gente não pode esquecer de 16 anos de destruição e dos últimos 4 anos em que a saúde perdeu, só em Belém ao ano, 92 milhões, e que o Minha Casa e Minha Vida teve 0 de investimento federal e nenhum recurso para nenhuma área, seja da saúde, educação, creches, por exemplo, e qualquer outra na área de infraestrutura urbana, de limpeza urbana. Agora o BNDES já apresenta uma linha de crédito e o governo do estado e a prefeitura já negociam a licitação. Imprensa, quem é jornalista realmente sabe que segunda-feira foram abertas as cartas para um grande contrato que vai implantar um lindo e moderno sistema de limpeza urbana, com até 20% de implantação de containers, cooperativas, reciclagem dentro do contrato, e o aterro sanitário, que virou lixão de forma irresponsável por antigos governos que não respeitam o povo, será fechado, porque um novo aterro será criado baseado nesse novo contrato, que terá participação do Estado no que diz respeito ao aterro sanitário, na conversa que estamos tendo com o governador, e apoio do governo federal através do BNDES. Além de que o BNDES também abre outras 2 linhas. Resíduos sólidos é uma, mas outra é para a área do turismo, e uma outra muito importante, que foi falada inclusive pelo presidente brasileiro Lula, mas também pelo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que é para a modernização do sistema de transporte. Esse é um sonho que todos nós sonhamos, poderá se tornar possível. Uma quantidade significativa de ônibus elétricos para transformar Belém na cidade mais moderna e sustentável do ponto de vista da mobilidade urbana. São sonhos só a COP, por decisão do Lula, trazer para o Pará, com apoio do governador, com o meu apoio, ela já está deixando um legado importante e deixará muitas coisas bonitas para a nossa cidade. É um momento, portanto, esqueçamos a destruição, a violência, o incentivo à morte, aos verdadeiros genocídios de indígenas, e a Amazônia foi a maior vítima da violência dos últimos anos, e viva a reconstrução feita e comandada pelo presidente Lula, com apoio do governador e dos prefeitos que amam a nossa cidade e o nosso povo. Obrigado. Mais uma aí, muito bem, Edinho. Primeiramente, entregar assinado, porque aquela altura não estava ainda assinado, tá? Aqui para os 2 ministros. Primeiramente, uma última observação, aqui para o Pará, das 210 mil unidades habitacionais que estão relacionadas, obrigado, das 210 mil unidades habitacionais que estão sendo contratadas esse ano pelo Minha Casa Minha Vida para o Pará, são 13 mil unidades, tá? Respondendo a sua pergunta, o presidente Lula, quando recriou o Ministério das Cidades, o intuito da sua recriação foi exatamente isso. As pessoas não vivem no Brasil, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades. Foi por isso que o presidente Lula recriou o Ministério das Cidades. E uma das sugestões que nós, do Ministério das Cidades, demos ao Conselhão, a partir das suas 2 iniciativas que foram feitas aqui sobre a parte da degradação e sobre a Amazônia,
que as cidades amazônicas possam ser ouvidas e que as nossas cidades, a gente não pode falar somente das áreas degradadas, que são as nossas florestas. Nós precisamos também falar da degradação das nossas cidades. A maioria do povo brasileiro, a maioria do povo amazônida vive nas cidades. É muito importante a gente discutir, como o presidente Lula tem feito, como a ministra Marina tem feito, como o governador Helder tem feito, o combate ao desmatamento e o respeito à nossa biodiversidade. Mas nós não podemos esquecer das nossas cidades. E nós não podemos esquecer também, quando se discute a questão da Amazônia, quando se fala de cúpula da Amazônia, quando se fala de COP, nós precisamos também lembrar as grandes potências dos 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. E a partir dessa discussão que foi feita com os prefeitos da região amazônica, nós precisamos ouvi-los para que a partir desta audição, a partir de tudo isso que foi discutido aqui e que foi hoje nos dado a partir da Carta da Amazônia, nós precisamos, a partir daí, fazer com que este fórum se fortaleça cada vez mais e as suas recomendações, as suas decisões sejam levadas em conta e se transformem em políticas públicas do governo federal e que seja levado para os outros governantes, para os outros presidentes que vão estar aqui na semana que vem na cidade de Belém discutindo o futuro da Amazônia, o futuro do Brasil. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, turma. Ministro. Celular rosa. Quem é esse aqui? Azul. Esse aqui. Tá caindo aqui, tá caindo. Correio Brasiliense. E tem almoço lá